Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 84, inciso 6º, e nós estamos com o tema Atribuições do Presidente da República, aula de parte 2, tema também conhecido como Competência do Presidente da República. No artigo 84, nós temos o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República. E para esta aula, nós vamos mencionar também o inciso 4º, que diz o seguinte: compete ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E o inciso 6º, dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E a linha B, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. O inciso 6º tem a redação pela Emenda Constitucional 32 de 2001 e já foi até discutido no STF sobre a constitucionalidade desta emenda e o STF se posicionou a favor. No inciso 84, eu fiz questão de destacar no vídeo de hoje, pois ele tem informações importantes. O Presidente da República vai sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Veja que não tem aqui a emenda constitucional, tá? E é geralmente nesse ponto que as bancas trazem as pegadinhas de prova. Mas isso nós já mencionamos no vídeo passado. Bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Veja que compete privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, a fiel execução das leis. Entenda o que está implicitamente colocado para você no inciso 4º do artigo 84. Nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário. E o poder executivo, ele tem a função precípua de administrar. E para isso ele precisa se ater às leis, não é verdade? Afinal de contas, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Nós já aprendemos lá na aula do artigo 5º. E também a administração, ela só pode fazer aquilo que estiver descrito na lei. Mas a lei, que é abstrata e genérica, ela não consegue tratar de todas as minúcias e, por isso, é autorizado ao Executivo de decretos e regulamentos que visam a fiel execução das leis. Perfeito? Informação importante. Em regra, os decretos são utilizados para regulamentar as leis, sendo por isso chamados de atos normativos secundários. As leis são atos normativos primários e se submetem a controle de constitucionalidade. Os decretos são atos normativos secundários, prestando-se para regulamentar as leis e, por isso, sujeitam-se a controle de legalidade e não de constitucionalidade. Professor, não entendi. Nós temos a pirâmide de Kelsen, não é verdade? No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, nós temos também as emendas constitucionais e nós temos também os tratados internacionais de direitos humanos que adentram no sistema jurídico na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Lembra? Nós já explicamos sobre isso. Muito bem. Abaixo do topo da pirâmide, nós temos as normas supralegais, que são os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados sem rito especial. Professor, eu não lembro desse rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós vimos 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, ok? Vou deixar o link da aula do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, esses tratados, antes da emenda 45 de 2004, ou até mesmo depois dela, que tratem de direitos humanos, mas sem rito especial, são normas supralegais. O topo da pirâmide
a doutrina chama de bloco de constitucionalidade, tá? E logo abaixo nós temos os atos normativos primários. Quais são os atos normativos primários? Ora, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e os tratados internacionais também, tá? Vem com força de lei ordinária. Mas lembre-se, os tratados que não tratam de direitos humanos. Todos esses atos normativos primários buscam seu fundamento na Constituição Federal, no bloco de constitucionalidade. E logo abaixo dos atos normativos primários, nós temos os atos normativos secundários. Estes não buscam seu fundamento na Constituição Federal, mas sim nas leis. Eles são editados para fiel cumprimento e execução das leis, ok? Ah, professor, agora fica mais fácil entender. Sim, em regra, os decretos são utilizados para regulamentar as leis. E eu já vou dizer por que em regra, tá? Sendo por isso chamados de atos normativos secundários. Qual é a regra, professor? Os decretos são utilizados para regulamentar as leis. Os decretos são utilizados para regulamentar as leis e são atos normativos secundários. As leis são atos normativos primários e se submetem ao controle de constitucionalidade. Os decretos são atos normativos secundários, em regra, prestando-se para regulamentar as leis e se submetem ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. Pois bem, feita esta introdução, e diga-se de passagem, muito importante para você que está estudando provas e concursos, muitas questões de direito administrativo você também resolve com este entendimento, tá? Nós vamos entrar no inciso 6º. E no inciso 6º nós vamos ter o seguinte: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6º, dispor, mediante decreto, sobre. Ora, nós vamos ver aqui no inciso 6º, e eu já mencionei que a redação foi dada pela Emenda Constitucional 32 de 2001, o que a doutrina chama de decreto autônomo. Por quê? O decreto mencionado no artigo 84, inciso 6º da Constituição é chamado pela doutrina de decreto autônomo. E essa denominação deriva do fato que, em regra, os decretos são utilizados para regulamentar as leis, sendo por isso chamados de atos normativos secundários. Nós acabamos de aprender isso. Mas o decreto autônomo leva esse nome por não regulamentar lei alguma. Ele se submete diretamente a controle de constitucionalidade. É, então, considerado um ato normativo primário. Meu querido aluno, minha querida aluna, preste bastante atenção. Questões de direito constitucional que envolvem controle de constitucionalidade, questões de direito administrativo, muitas questões de prova você vai resolver com esse conhecimento. O decreto autônomo leva esse nome por não regulamentar lei alguma. Por isso se chama autônomo, não depende da lei, depende da Constituição. Ele se submete diretamente a controle de constitucionalidade e isso é justamente porque ele é considerado um ato normativo primário. Ele busca seu fundamento na Constituição e não na lei e, por isso, ele se submete a controle de constitucionalidade. Olhando para a nossa pirâmide, então, nós vimos aonde estão posicionados os atos normativos primários. E você vai acrescentar o seguinte, você vai acrescentar decretos autônomos e também resoluções do CNJ e CNMP. Estas resoluções nós vamos comentar mais à frente, mas de antemão já deixa anotadinho aí no seu material para ele ficar bem completo, tá? Os decretos autônomos também são atos normativos primários. Informação importantíssima. E agora você já sabe o que é um decreto autônomo, mas vamos sistematizar. Nós temos as espécies de decretos. E quando falamos de decretos regulamentares, nós aprendemos que ele vai se submeter à lei e, é lógico, é claro, à Constituição, uma vez que a lei também se submete à Constituição. E a sua classificação vai ser de ato normativo secundário. Agora, os decretos autônomos
somente terá sua submissão à Constituição Federal e, por isso, é considerado um ato normativo primário e se submete a controle de constitucionalidade. Importante? Gravou? É assim que você vai ser aprovado na sua prova, no seu concurso, tá? A linha A do inciso 6º. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto autônomo, que agora você entende, sobre a organização e funcionamento da administração federal. Organização e funcionamento da administração federal. Ah, professor, isso é tarefa do Executivo, não é verdade? Dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal? Sim. Mas você sabe que a administração pública só pode fazer o que está na lei, não é verdade? Só pode fazer o que a lei permite. Não foi o que nós aprendemos? Então aqui nós temos a Constituição dizendo o seguinte: o presidente da República pode, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E por que isso, professor? Porque nós aprendemos lá na aula do artigo 48, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, as competências exclusivas do Congresso, da Câmara e do Senado, não é verdade? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Qual é a regra? Criação e extinção de ministérios, criação e extinção de órgãos da administração pública precisa de ato normativo primário, lei, mas a exceção é justamente a linha A do inciso 6º do artigo 84, que vai dizer que a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, a banca vai colocar diminuição da despesa, alteração de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos pode ser feita por decreto. A lei pode ser dispensada, o ato normativo primário. E por quê? Porque este decreto é um decreto autônomo e ele também é um ato normativo primário. Entendeu? Muito bem. Grifa no seu material que isso só ocorre quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E grifa ainda maior aumento de despesa. A banca vai trocar essa palavrinha aqui para confundir você na hora da prova. E a linha B vai dizer que também pode ser regulamentado mediante decreto autônomo a extinção de funções ou cargos públicos. Somente a lei cria cargo público, somente por lei os cargos públicos são extintos, não é verdade? Mas aqui há uma exceção para a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Nós vamos ver isso lá no artigo 48, inciso 10. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, o quê? Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Cargo público ocupado, Congresso Nacional. Cargo público vago pode ser extinto mediante decreto autônomo. Não é isso? E uma informação importante para a sua prova discursiva, o princípio do paralelismo das formas, também conhecido como princípio da simetria. Deve ser respeitada a paridade entre as formas de criação e a extinção das entidades, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações e de cargos públicos. Assim, como regra, o cargo público é criado e extinto por meio de lei. Já mencionamos isso. A possibilidade de o cargo vago ser extinto por meio de decreto é uma exceção a esse princípio. Daí a importância para as provas. Mencione a exceção ao princípio do paralelismo das formas, a extinção de cargo vago por meio de decreto autônomo. Ficou fácil agora responder as questões de prova, não é verdade? Espero que você acerte todas elas. Mas antes de terminar o vídeo, artigo 84, parágrafo único, já adiantando um pedacinho da aula do parágrafo único, o presidente da República poderá
delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, 12 e 25. Nós vamos aprender mais à frente, mas eu já quero que você anote no seu material que pode ser delegada essa atribuição pelo presidente da República, referente ao que contém o inciso 6º. Na próxima aula, vamos continuar a partir do inciso 7º. Vamos para a nossa aula de parte 3, que trata das atribuições do presidente da República. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.